Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez nós estamos juntos. Assim o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, vem ao nosso encontro. Falar conosco mais uma vez, nos dando a permissão de entender, nos dando essa liberdade de ouvir a palavra dele e trazer para nós esse grande ensinamento nesse dia de hoje. Aquele que pouco se perdoa, pouco se ama. E lá fala assim no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, de 36 a 50. É um pouco longo, mas vale a pena ouvir esse evangelho no dia de hoje. A pecadora perdoada. Um profeta convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, e beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste a água para lavar os pés. Mas essa com suas lágrimas regou-me os pés e enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher, com perfume, ungiu meus pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados. Porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem a quem perdoa pecados, que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra de salvação, glórias a vós, Senhor. Meu irmão, que belíssima palavra que o Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje. A palavra fala que Jesus entrou numa casa de um fariseu chamado Simeão, que convidou Jesus para ir cear com ele. E uma mulher pecadora da cidade ficou sabendo que Jesus estava à casa de Simão. Irmão, uma pecadora da cidade. Quer dizer, é uma pecadora pública, todo mundo sabia os seus pecados. Todo mundo sabia que pecado que ela tinha. A palavra não fala que pecado que era, mas era um pecado público, porque fala pecadora da cidade. Ela poderia ser uma prostituta, ela poderia ser uma grande mulher fofoqueira que falava de um lado do outro. Todo mundo sabia o seu pecado. Irmão, a palavra fala muito bem certa que ela veio com um vaso cheio de alabastro por detrás e se prostrou-se aos pés de Jesus. E ali, profundamente arrependida, começou a chorar. Nos pés do Senhor ela começou a chorar. Começou a chorar que aos pontos das suas lágrimas começou a molhar os pés do Senhor. E ali ela começou a enxugar com seus cabelos e pegou o vaso daquele grande perfume e começou a ungir os pés do Senhor.
Irmão, olha que ensinamento que esse evangelho tem para nós hoje. Uma mulher profundamente arrependida. Ela sabia dos seus pecados. Ela sabia que ela precisava se arrepender. E ela se prostrou-se aos pés de Jesus. Hoje, eu e você, como pecadores que nós somos, que atitude que nós temos tido, sabendo dos nossos grandes e numerosos pecados que nós temos? Ela nos mostra, irmão, um profundo arrependimento do fundo da sua alma. Se prostrou aos pés de Jesus. É o que o Senhor está falando para nós hoje. Faça um exame de consciência. Peça perdão profundamente na sua alma. E se prostra. Irmão, Jesus conhece, Jesus sabe de tudo do nosso pecado. Ele sabe do nosso arrependimento. Ele sabe realmente se nós estamos arrependidos ou não, e Jesus conheceu o arrependimento dela, porque ela chorava e enxugava as lágrimas. Os pés de Jesus, ela lavava com as lágrimas, enxugava com seus cabelos. Irmãos, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está se passando, eu só sei que nós somos pecadores, eu sei o que eu estou passando, mas nós temos que ter essa mesma atitude, porque Jesus conheceu e perdoou seus numerosos pecados. Temos que ajoelhar, temos que chorar os nossos pecados arrependidos de verdade aos pés do nosso Senhor. E Jesus olhou para aquela mulher e fez uma pergunta para aquele homem que estava julgando. O interessante é que Simão falou, né? Se esse homem soubesse, ele não falou em alta voz. Jesus conheceu o julgamento no olhar daquele homem. Aquele olhar quando a gente olha meio de lado e fala... por dentro de nós, né? Se esse homem fosse mesmo um profeta, quem ele é, que todo mundo está falando por aí, ele sabia quem o toca. E Jesus fez uma pergunta para ele. Tinha dois credores que deviam. Um 500 e o outro 50. E ele perdoou os dois. Mas você, no seu julgamento, quem você acha que ele mais perdoou? Uai, Senhor, eu creio dentro de mim, eu creio que aquilo é que ele mais amou. Julgaste bem. Essa mulher foi o que ela fez. Ela amou intensamente. Ela me amou intensamente. Por isso eu te digo, os teus numerosos pecados te são perdoados. Irmão, quem ama muito, Jesus quer dizer isso aqui no versículo 47. Por isso eu te digo, os seus numerosos pecados te foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. Irmão, que esse evangelho ecoe no seu coração nesse dia de hoje. Que esse evangelho de hoje vai até o fundo da sua alma e faça você ter um profundo arrependimento. E se joga aos pés do Senhor. Seja livre desse fardo nesse dia de hoje. E você vai ver como que a sua vida vai melhorar. Como que a minha vida, se eu fizer isso, eu vou melhorar cada dia mais. Que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor caia no nosso coração com esse evangelho, esse dia de hoje. E nos dá essa grande liberdade desse peso. Fique em paz, espalhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, o grupo da família, e seja cheio do amor de Deus nesse dia de hoje. Fique em paz e até a próxima.